Os pedidos de recuperação judicial no Brasil atingiram o maior nível em quase 20 anos. No agronegócio, a quantia subiu 150% só nos últimos 2 meses. O total de dívidas das 10 maiores empresas em recuperação judicial do agronegócio já soma mais de 12 bilhões de reais em maio. Esse montante era de 5 bilhões de reais. Então vamos ver na tela aqui quais são as empresas, né? É um levantamento feito pela Diamantino Advogados Associados. Aí estão as 10 principais, né, empresas do agro que pediram recuperação judicial e que estão relacionadas a empresas de Goiânia, Patos de Minas, Paraná, tem de São Paulo, Mato Grosso, Pará, enfim, de vários ramos, né? Sendo que a AgroGalaxy Participações, né, que foi a mais divulgada aí nos últimos dias, a dívida chega a quase 5 bilhões de reais, né? De 5 bilhões até 327 milhões, no caso aí do grupo Tchela, lá de Cuiabá. É isso, vamos entender então um pouco mais, né, sobre esse assunto com o advogado Eduardo Diamantino, sócio do Diamantino Advogados Associados, que inclusive preparou esse levantamento para a gente. Boa noite, Diamantino, tudo bem? Mais uma vez, prazer tê-lo aqui. Boa noite, é um prazer estar com você mais uma vez para debater aí as ideias. Muito obrigado. Diamantino, explica para o nosso público, assim de uma forma bem simples, né, o que significa uma recuperação judicial, né? Quando é que a empresa chega a esse ponto e o que ela pretende? A recuperação judicial é uma ideia extremamente boa. Ela é antiga, já se chamou no Brasil no passado concordata, antes disso chamou moratória. O que é a recuperação judicial? É um rearranjamento das dívidas. A partir da última lei de recuperação judicial, a 11.101, ela é inspirada na lei americana e o que ela propõe? Ela propõe basicamente um rearranjamento das dívidas, com desconto, venda de uma reorganização da empresa. E é um instituto interessante que prevê, basicamente, a essência dele é preservar a empresa. Todo mundo dá um desconto e a empresa continua, porque a empresa tem a função social, né? Ela tem que gerar emprego, tem que continuar produzindo riqueza. É um instituto que, em tese, é muito benéfico para momentos de crise, como esse agora que a gente atravessa no agro, né? Agora, no enunciado, a gente deu 2 dados importantes. Primeiro, que o número de empresas, né, que pediram recuperação judicial no Brasil teve o maior índice em 20 anos. E no agro, 150% nos últimos 2 meses. Isso significa que o problema não está localizado no agro, que é um problema nacional mesmo, da economia brasileira? Olha, eu sou muito mais voltado à análise do agro do que de qualquer outro ramo de atividade. Eu acredito que o agro, embora não sejam as maiores, né? Você tem recuperação judicial aí muito grande fora do agro. Por exemplo, Gol, você tem Americanas de valores muito altos. Eu acredito que a crise no agro, no momento, é mais grave do que no setor urbano, vamos dizer, nos outros setores, seja indústria, comércio, enfim. Acho que o agro hoje capitaneia a crise máxima aí do setor, entendeu? E por quê? Quais são os motivos que justificam essa situação difícil do agro? Olha, eu acredito que, na verdade, no agro, nós estamos atravessando aquela história da tempestade perfeita, sabe? Se você der uma acompanhada nos estoques aí de alimento no mundo, então a gente tem os estoques aumentando, ou seja, tem alimento sobrando. Obviamente tem a questão da fome, mas a fome a gente combate com dinheiro, né? Dinheiro para comprar comida mata a fome. Se não tiver dinheiro, aumenta o estoque. Então nós temos estoque sobrando, nós temos a questão climática aí que atrapalhou nessa questão aí de seca e de incêndio para todo lado. Nós temos a questão dos custos que aumentaram, né? E uma baixa no valor das commodities, né? Eu não sou economista, mas eu me lembro sempre que de tempos em tempos as commodities têm uma queda de preço. E acho que nós estamos vivendo isso. Nós vínhamos de momentos muito bons, né? Na época da pandemia, na época da crise, da guerra da Ucrânia, que as commodities tiveram um aumento. E agora, quando elas abaixam e ainda encontram esses outros fatores, aumenta a questão aumenta a possibilidade de uma crise muito severa no agronegócio.
Agora, você tem um percentual de, por exemplo, quantas dessas empresas que pedem recuperação judicial, entram em recuperação judicial, conseguem de fato solucionar, voltar à sua saúde financeira e quantas quebram? Existe esse percentual que você poderia passar para a gente? E qual que é a orientação que você daria para o nosso produtor, né, ou para o consumidor de uma dessas empresas? Tem algum tipo de cuidado que precisa ser tomado para que, por exemplo, você compre um serviço ou um produto e corra o risco de não receber, por exemplo? Olha, eu acho que o dado do Serasa, que é o dado que todo mundo se baseia, inclusive esse ranking de aumento, acaba sendo baseado em dados da Serasa, falam que apenas 25% das empresas, então de cada quatro, uma recupera, outras três não, o que não deixa de ser lamentável, mas é baixo. Então, nós estamos considerando aí em torno de 25% das empresas que pedem recuperação voltam a operar novamente. O que acontece? Eu acho que a recuperação judicial, um tanto quanto banalizada em publicidade agressiva, todo mundo dizendo, eu defendo o produtor rural, entre com a recuperação judicial. É uma medida extrema. Não tem como não entrar com a recuperação judicial e não ter um abalo no seu crédito, um abalo na sua forma de operação. É algo que tem que ser pensado, tem que entender no perfil da dívida do cliente se ele pode se submeter à recuperação judicial. Nem todos os créditos, nem todo tipo de dívida se submete à recuperação judicial. Existe, por exemplo, a cédula do produtor rural física, ela não se subsume à recuperação judicial. O ACC, o adiantamento de crédito cambial, a CE, alienação fiduciária, tudo que tem alienação fiduciária está de fora. Então, precisa ter uma análise muito correta se eu estou ou não pronto para recuperação judicial. Se esse remédio é para a minha doença. O que eu tenho visto inúmeras medidas corridas, talvez não as maiores, mas coisas menores, que têm sido feitas atabalhadamente. Simplesmente requer, coloca tudo lá dentro e depois é um passo sem volta para a falência. Porque o problema do processo, sem querer me estender muito, mas o problema do processo de recuperação é que você faz o processo, o juiz te confere uma suspensão prévia das atividades e você apresenta um plano de recuperação, ou seja, um plano de pagamento espaçado. Se você não cumpre o plano, você vai necessariamente, o plano não é aprovado, você vai caminhar para a falência. Então, é um passo que para o devedor tem que ser muito bem dado. Quanto ao credor, o que a gente quer acreditar, o que eu quero acreditar, pelo que eu tenho visto, talvez fizeram uma má análise do crédito. Tem inúmeros créditos aí, inúmeros fundos que concederam crédito aí e estão perdendo dinheiro, vão perder muito dinheiro. Na marcação agora, que fundo marca geralmente no final do exercício. Vão voltar registrando muito prejuízo a partir de agora. Pois é. Diamantino, obrigado então pela sua explicação muito técnica, né? Muito fácil de entender. Vamos ficar acompanhando essa situação. Qualquer novidade nos acione aqui, tá bom? Obrigado, uma boa noite para você. Obrigado. Boa noite. Boa noite.